Eu gostaria, nesta tarde, início de noite, falar-vos sobre uma verdade da Palavra de Deus, a verdade de um só batismo. Mas gostava de falar de um só batismo, mas falar de 6. Não é de dizer que a Palavra de Deus, em Efésios 4, 5, em que nos fala de que há um só batismo, mas gostava de vos falar, noutra perspectiva, da palavra batismo. Por vezes, quando soube falar de batismo, surge logo uma outra palavra. Infelizmente, muitos associam imediatamente a qualquer referência à palavra batismo, associam uma outra, que é a palavra água. Um pouco como alguns crentes. É quase como aquela campainha que o Pavlov, nas suas experiências, tocava a campainha e o cão começava a salivar. E alguns crentes ouvem a palavra batismo e começa a escorrer água, pelo menos das suas mentes, porque pensam sempre que batismo é sempre água. E nem sempre é. Eu gostava que, com aquilo que eu vou considerar hoje com os irmãos, que possamos ver a palavra batismo muito para além do batismo na água. A palavra batismo, na palavra de Deus, mais do que relacionado com o batismo na água, está relacionado com identificação. Uma profunda e grande identificação. Eu estava a falar então de um só batismo. Nós lemos Efésios 4, 5, em que o apóstolo Paulo diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Gostava de falar-vos de 6 batismos. Da identificação do nosso Senhor Jesus Cristo connosco, em 3 fases da sua identificação connosco. Cada uma delas pode ser vista como um batismo, e já iremos ver isso. E a nossa identificação com Ele. Outros 3 batismos. Pode parecer um bocado estranho a palavra batismo noutro contexto, com outro sentido, mas espero que depois de me ouvirem, durante estes próximos 30 minutos, assim espero, que possam ficar convencidos pela palavra de Deus e possam olhar para esta palavra, quando aparece nas Escrituras, com outros olhos. Estamos muito condicionados pela prática, pela nossa história, pelo nosso historial, mas também não é a minha intenção desenterrar lutas antigas que tanto mal causaram ao povo de Deus. Mexer em feridas antigas, nada disso. É mais para que vejamos a glória deste um só batismo de que a palavra de Deus nos fala. Eu gostava então de falar de um primeiro batismo, que é o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo na raça humana. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e a sua vinda a este mundo, o seu nascimento, pode ser visto como um batismo. O batismo em que ele se identifica com a raça humana. Vamos ver que o batismo na raça humana ele é feito participante da natureza humana, tal como nós. Ele veio a este mundo não apenas para estar connosco, não apenas para estar aqui e dar um exemplo, mas ele veio aqui para cumprir a sua obra, para cumprir a obra da nossa redenção. Ele veio mais do que estar aqui connosco. Ele podia vir e estar aqui connosco, mas numa posição acima de todos nós. Mas ele experimentou dores, experimentou fome, experimentou cansaço, chorou também. Ou seja, ele foi em tudo como nós, à exceção do pecado. Nós vemos em Romanos 8,3 que o nosso Senhor Jesus Cristo veio em semelhança da carne do pecado. E em Hebreus 4,15 lemos que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, identificou-se com cada um de nós, identificou-se com a raça humana, humilhou-se, porque ele era, sendo em forma de Deus, humilhou-se, como lemos em Filipenses, humilhou-se até, podemos ir lá rapidamente, Filipenses 2,
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele identificou-se. Talvez não seja muito natural ver o nascimento, a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, como um batismo. Mas ele aqui identificou-se. E vamos ver outras fases da sua identificação connosco. Mas atenção, ele não se identificou connosco pecando como nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele próprio diz: quem dentre vós me convence de pecado? Primeira fase da identificação de Nosso Senhor Jesus Cristo connosco, ele foi feito participante da natureza humana. O seu batismo na raça humana. Temos a seguir um segundo batismo, há uma fase mais avançada da sua identificação connosco, que é quando ele é batizado na nossa culpa. Ele identifica-se com a nossa culpa. Como diz Isaías 53:12, ele foi contado com os transgressores. E nós lemos em Marcos 1:4 e 5 que João apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E o próprio Senhor Jesus Cristo veio também para ser batizado. Lemos em Mateus 3:13 que então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas que batismo era este? Era o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E lemos também que confessavam os seus pecados. Então porquê é que o Senhor Jesus Cristo veio ser batizado? Para que é que ele veio ser batizado? Ele não tinha pecados. Ele não tinha nada de se arrepender. Ele não precisava de ser purificado. Além disso, os judeus estavam à espera de um Messias que viesse batizar e não que viesse para ser batizado. Porque eles, a dada altura, perguntam a João Batista: porquê é que tu batizas se não és o Cristo? Eles estavam à espera de um Messias que viesse batizar. Mas ele veio ser batizado. Porquê? Alguns dirão que é para nos dar um exemplo. Não. Ele veio batizar-se para se identificar com a nossa condição. Vamos ler porquê. João Batista acha muito estranho, fica embaraçado, fica um pouco atrapalhado e diz: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? O que é que o Senhor Jesus Cristo responde em Mateus 3:15? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O seu batismo, este batismo na água, para batismo de arrependimento, para remissão dos pecados, era mais uma fase da sua identificação connosco. Ele primeiro identificou-se na nossa condição humana e agora batizou-se na nossa culpa. Ele ali está a dizer, é como que a dizer: eu assumo a culpa de toda a raça humana. Ele aqui está a identificar-se com a nossa condição de pecadores. Primeiro com a nossa condição humana e agora com a nossa condição de pecadores. Ele diz: importa, assim nos convém cumprir toda a justiça. Esta era apenas uma das etapas, uma das coisas necessárias para o cumprimento de toda a justiça. E então, avançando para a fase seguinte, primeiro na raça humana, depois na nossa culpa e agora na nossa morte. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, mais à frente no seu ministério, em Lucas 12:50, diz assim: importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Outro batismo. E, mais uma vez, não há aqui qualquer indício de água. Há um indício, isso sim, de mais uma fase da sua identificação connosco. Depois do Senhor Jesus Cristo se identificar na nossa raça, na nossa culpa, Ele vai identificar-se com a nossa morte. Ele vai morrer a morte que era a nossa.
E reparem que quando ele era acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, ele nada respondia. E mesmo quando Pilatos lhe dizia, não ouves quanto testificam contra ti, nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. E porquê que ele não respondeu? Ele poderia ter respondido, com uma palavra, destruir todos aqueles argumentos, todas aquelas acusações. Apesar de ele não ser culpado por aqueles crimes que o acusavam, ele estava ali carregando voluntariamente as culpas dos nossos pecados. Ele estava ali, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Porque ele sabia que era necessário para cumprir toda a justiça. Se o Senhor Jesus Cristo não fizesse todas estas etapas, a obra da nossa redenção não poderia ser alcançada. E ele prosseguiu com este seu propósito até ao fim. Não deixou a sua obra a meio. Levou até ao fim. Então ele já se tinha identificado com os homens para os salvar. Ele já tinha sido contado com os transgressores quando foi batizado, assumindo os pecados que não eram dele, mas que eram nossos. E agora ali está ele, morrendo na cruz entre dois ladrões para, como diz o apóstolo aos Hebreus, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Era este o batismo. Este sim, a morte na cruz era o batismo e tudo o que o antecipou, desde o jardim de Getsemane. Este é o batismo que levou-os às expressões como: me angustio até que venha a cumprir-se, agora a minha alma está perturbada, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Era a angústia que precedeu a sua morte, e a sua morte que o deixou cheio de tristeza e fez com que soasse grandes gotas de sangue e, por fim, clamando na cruz aquelas palavras que certamente fizeram doer o coração do Pai: Deus meu, por que me desamparaste? A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz é o culminar da sua obra, é o ponto-chave da história da humanidade, e é isto que ele veio fazer ao mundo. É triste que milhares de líderes religiosos levem pessoas após si, fazendo crer que Jesus de Nazaré veio ao mundo para mostrar uma nova maneira de viver, ensinar uma nova doutrina, e que nós devemos olhar para o seu exemplo e tentar segui-lo o melhor possível, de forma a agradar a Deus. Mas não há forma de nós agradarmos a Deus pelas nossas obras. O que é que o apóstolo Paulo diz? É uma das minhas passagens preferidas das Escrituras, é que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi isso que ele veio fazer ao mundo. Não veio dar exemplo, apesar de nós fazermos bem em atentar para o seu modo de vida, para aquilo que ele fez, para a sabedoria das suas palavras, mas não é esse o essencial. O essencial que ele veio fazer é que veio ao mundo para salvar os pecadores. E como? Na cruz. E foi aqui que ele se identificou com a nossa morte. Aquela morte não era a sua morte. Ele não morreu porque foi um rabi lunático que levou as suas ideias demasiado longe e que acabou morto. Nada disso. Ele foi o Filho de Deus que veio a este mundo e identificou-se com a nossa condição humana, com a nossa culpa e, por fim, com a nossa morte. E diz o apóstolo Paulo naquela passagem, na continuação de 1 Timóteo 2, ele diz: ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Isto é o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Veio ao mundo, tomou a forma humana, identificou-se com a nossa culpa e com a nossa morte. Mas ele não ficou morto, e agora
Perante tudo isto é só metade da história, por assim dizer. Agora aqui é uma contrapartida. O Senhor Jesus Cristo identificou-se connosco agora a nossa identificação com Ele. Porque tal como o Senhor Jesus Cristo teve estas 3 etapas de identificação connosco, nós também devemos ter aqueles que olham para a cruz pela fé, também se identificam com o Senhor Jesus Cristo em três formas. Primeiro, o nosso batismo na sua morte. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,3: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que é ser batizados na sua morte? Ser batizados na sua morte é nós sermos identificados, é nós olharmos para a cruz e percebermos aquela morte não é a sua morte. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas ele não tem pecado. Por que é que ele está a morrer? Ele está a morrer a minha morte. E é quando nós, pela fé, vemos, como diz aquele belo cântico, foi na cruz onde eu vi meu pecado castigado em Jesus. É aí o ponto de encontro entre o pecador que quer ser salvo e o de Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É só aí. Então é aí que nós somos batizados na sua morte. E só quem é batizado na sua morte, só quem compreende que a morte do Senhor Jesus Cristo é a única forma pela qual nós nos podemos chegar a Deus, é só aí que nós podemos ser batizados em Jesus Cristo. Ninguém se pode identificar com Jesus Cristo se primeiro não se identificar com Ele na sua morte. Ou seja, nós só nos podemos intitular verdadeiramente de cristãos, pessoas salvas por Cristo, se primeiro nós aceitarmos esta obra da salvação. Só depois de nós olharmos para a morte de Cristo como o único meio que Deus prescreveu para que nós possamos ser salvos. Dizendo de forma muito curta, nenhum homem alguma vez foi batizado em Jesus Cristo sem primeiro ter sido batizado na sua morte. Não pensem que ninguém pense que pode ser introduzido a uma nova vida, a uma relação com Deus, sem primeiro passar por esta experiência, sem primeiro se encontrar com Deus no Calvário. Podemos apreciar muito as virtudes do Senhor Jesus Cristo, elogiá-lo. Podemos até, como Pilatos disse, não vejo nele pecado algum. Mas enquanto não virmos na sua morte a única obra que Deus prescreve para nós sermos salvos, nada feito. Enquanto nós insistirmos noutra forma qualquer, até pode ser o estar com crentes, pode até ser o vir às reuniões, pode até ser o ler a Bíblia em casa e falar com Deus. Enquanto não tivermos esta experiência, este batismo na sua morte, compreender que a sua morte era a nossa, quando isso não acontecer, nada nos valerá. Não podemos aspirar a qualquer verdadeira relação com Deus. Por isso é que Paulo pode dizer que já estou crucificado com Cristo. Porquê? Porque ele olhou para a cruz de Cristo e viu: Senhor, não eras tu que devias estar aí, era eu. E tendo isso em consideração, agora ele percebia que devia morrer para o velho eu. E daqui resulta também, lembremos-nos, o Senhor Jesus Cristo identificou-se com a nossa condição humana, com a nossa culpa e com a nossa morte. E agora nós, em contrapartida, identificamos com a sua morte e agora somos batizados
na sua justiça. Tal como Ele foi batizado na nossa culpa, nós somos agora batizados na sua justiça. E tal como Ele foi contado com os transgressores, como diz Isaías 53:12, nós agora somos contados com os santos. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 1:30, que Jesus Cristo foi feito para nós justiça. E diz também em Romanos 5:19, pela obediência de muitos serão feitos justos. E que o novo homem, em Efésios 4:24, é criado em verdadeira justiça e santidade. E em 2 Coríntios 5:21 lemos que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora a sua justiça é-nos imputada. E Deus agora olha para nós, não desta forma, atenção. Deus não olha, ok, tu és pecador, mas eu aceito na mesma. Não, Deus já não nos vê a nós. Deus, quando olha para nós, vê-nos como se nós nunca tivéssemos pecado. E isto tudo porque o Senhor Jesus Cristo pagou ali na cruz o preço pelos nossos pecados, a morte que nós merecíamos. E nós agora somos contados com os santos. E é triste que alguns deturpem e não compreendam o verdadeiro alcance da palavra santo. A palavra santo não é algo que seja adquirido por algum mérito próprio. Ninguém é santo porque se destacou dos demais pelos seus feitos, pelas suas boas obras, pela sua caridade. Não. As pessoas que Deus vê como santos são as pessoas que reconhecem a sua incapacidade de lhe agradar, a sua incapacidade de fazer o que quer que seja para ser aceitável aos seus olhos. Então, olhando para a cruz e vendo na cruz o único meio pelo qual pode ser salvo, aí Deus considera-o santo, justifica-o. E não é uma questão de santidade no sentido de sermos impecáveis, mas é a forma como Deus nos vê. Deus via os próprios coríntios, que eram provavelmente as pessoas menos recomendáveis que nós podemos imaginar numa igreja. Eram pessoas que se invejavam uns aos outros, eram pessoas que cobiçavam os uns dos outros, eram pessoas que tinham dissensões entre eles. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. A nossa santidade, e a dos coríntios, não depende da conduta, mas sim da posição perante Deus. E mesmo o mais humilde dos crentes é um santo aos olhos de Deus, porque Deus o vê não a ele, mas vê-o em Cristo. Mesmo o apóstolo Paulo, que se considerava o principal dos pecadores, considerava-se o mínimo, agora o mínimo dos santos, mas ainda assim santo, porque tinha perseguido a igreja, não é? Ele diz mesmo a mim, o mínimo dos santos. Então, o ser santo, o ser considerado justo aos olhos de Deus, não depende da nossa conduta, mas sim pelo facto de Deus já não nos ver a nós, mas ver-nos em Cristo. Porque nós um dia olhamos para a cruz e vimos ali, não a nós, não o Senhor Jesus Cristo, mas vimos-nos a nós. Nós é que merecíamos aquela morte. Mas claro, não vou daqui dizer que não precisamos nos preocupar com a nossa conduta, porque Deus já nos vê como santos e agora nós podemos viver à nossa vontade. Não, isso é deturpar a graça de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, havia alguns que diziam pequemos para que abunde a graça. Nada disso.
ou refuta essas afirmações. Porque assim, o crente, salvo pela graça de Deus e que compreende o que Deus fez por ele, não vai pensar assim: eu agora posso viver como quero, porque faça o que eu fizer, Deus vai ver-me sempre como se eu nunca tivesse pecado. Deus vai ver-me sempre como um santo, porque Ele não me vê a mim, mas vê-me em Cristo. Alguém que pensa assim, pensa que pode viver como quer porque já está salvo, é porque se calhar não está salvo. E se calhar não compreende, nunca compreendeu verdadeiramente a graça de Deus. Porque compreende a graça de Deus como uma licença para pecar, para viver como quer. Eu costumo dar este exemplo de... Se eu disser ao meu filho: o pai vai sair de casa, tu podes fazer o que quiseres, ele não te vai castigar. Eu volto daqui a 2 horas. Podes fazer o que quiseres, não vai haver castigo. Eu arrisco-me a que faça coisas que eu não gostaria. Destrua a casa. Pegue fogo à casa, ou outras coisas assim, perto disso. Mas alguém que faça o mesmo com o filho adulto, e atenção, é assim que Deus nos vê. Deus vê-nos como filhos adultos. Se eu disser a um filho adulto, se o meu pai disser: olha, preciso que fiques aqui em casa durante 2 horas, e ele volta aqui 2 horas e pode fazer o que quiseres, eu não vou aproveitar da ausência do meu pai para fazer o que me apetece. Eu compreendendo o amor que o meu pai tem por mim, eu vou fazer aquilo que lhe agrada. E é assim que nós devemos fazer também. Depois de compreendermos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, ao se identificar connosco na nossa condição humana, na nossa culpa e na nossa morte, e termos olhado para a cruz e vermos ali a nossa morte e sabermos que agora somos contados com os santos, somos vistos aos olhos de Deus como justos, depois de tudo isto vamos estar agora a dar largas ao pecado, a viver como a nossa carne quer. Alguém que o faça, só posso dizer que é muito estranho mesmo se alguém faz assim. E agora, eu comecei com o Senhor Jesus Cristo identificar-se, ser batizado na raça humana. Agora, a contrapartida disso é que nós somos batizados em Cristo e somos participantes da natureza divina. Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e ascendeu à mão direita de Deus, acima de todos. E nós agora, por causa disso, somos ressurretos também com Ele. E temos um lugar à mão direita de Deus. Alguns gostam de dizer que estão diante do trono, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Não estaremos diante do trono, coisa nenhuma. Isso é em relação à nação de Israel. Nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E então, o apóstolo Pedro diz também que nós somos participantes da natureza divina. Isto é uma verdade tão preciosa para nós. Sabemos que agora, tal como o Senhor Jesus Cristo foi feito participante da natureza humana, nós somos participantes da natureza divina. E isto só pode acontecer àqueles que já foram batizados em Cristo Jesus. E vamos abrir as Escrituras só mais uma vez para terminar. Estamos mesmo quase a terminar. Eu também, por uma questão de tempo, optei por citar mais as passagens. Peço desculpa aos irmãos, mas por uma questão de tempo prefiro fazer assim. Diz o apóstolo Paulo, quase que a repreender os romanos. Então, vamos ler a partir do versículo 6, que também encaixa naquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De maneira nenhuma. Nós estamos mortos para o pecado e vamos agora viver para o pecado? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte como fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos uma nova vida agora. E atenção, aqui onde ele diz sepultados com ele no batismo, é com ele, não é como ele. E nós agora temos, segundo diz esta passagem, uma nova vida. Somos feitos participantes da natureza divina. E diz o apóstolo Paulo também aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. E queria então cada um de vocês pensasse se já passou por este batismo. O Senhor Jesus Cristo já passou por estes 3 batismos. O seu batismo na nossa raça, na nossa culpa e na nossa morte. E nós só podemos ser batizados em Cristo, só podemos estar em Cristo, se tivermos já sido batizados na sua morte. E se nós já nos estamos identificados com Ele na sua morte, seremos batizados também na sua justiça e nesta natureza divina. De outra forma, não adianta. Não adianta tentar por religião, mesmo que seja a religião evangélica, que é tão perniciosa quanto as outras. E quando eu falo de religião evangélica, estou a falar de frequentar uma igreja evangélica sem nunca ter olhado para a cruz de Cristo e visto ali a única forma pela qual podemos ser reconciliados com Deus. Ao tornarmos um com Ele na sua morte, tornamos-nos um com Ele e assim saímos com Ele para a vida ressurreta e para a glória celestial. Estes 6 batismos de que vos falei é um só batismo que tanto nos diz, que tão querido nos é. Porque nos fala da identificação do nosso Senhor Jesus Cristo connosco e agora da nossa identificação com Ele. E agora queria só que pensássemos um bocadinho mais, eu estou mesmo a terminar. Será que não mexe connosco o saber que o nosso Senhor Jesus Cristo se identificou connosco? O que é que Ele teria a ganhar em se identificar connosco? Em vir a este mundo, passar por tudo aquilo que nós passamos enquanto seres humanos, identificar-se com a nossa culpa, com o nosso pecado, quando Ele nunca conheceu o pecado, e sofrer a morte que nós merecíamos. Isto deixa-nos indiferentes? Isto não nos leva também, nós agora, a querermos identificar com Ele? A não ter vergonha dEle? Ou temos vergonha de sermos seus? Será que nós nunca houve situações em que nos pareceu melhor não nos identificarmos naquele momento e nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo? Pormos, por assim dizer, o cristianismo na gaveta porque achávamos que tínhamos algo a perder por nos identificarmos com Ele. O Senhor Jesus Cristo não olhou para trás. Apesar de saber o que tinha pela frente, o quanto ia ter de sofrer por se identificar connosco, Ele não vacilou. Levou a sua obra até ao fim. E agora, cada um de nós pense se já tomou esta decisão, se já se identificou com Cristo, se já olhou para a cruz de Cristo pela fé, e se na sua vida prática, na sua vida diária, a sua identificação com Cristo é verdadeira, ou se é apenas de boca, e se é apenas quando convém, quando estamos com os outros crentes, que é muito mais fácil. Nossa identificação com Cristo deve ser a cada dia e a cada hora, nunca tendo vergonha, porque o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e possamos consolar os nossos corações com estas verdades, que o Deus Criador de todo o universo, aquele que sustenta todas as coisas e que é antes de todas as coisas, nos amou e se identificou connosco. E agora qual é a nossa reação perante tudo isso?